Estou aqui feliz? Jamais. Infeliz? Não sou um cara depressivo. Estou aqui realista, trazendo verdades inconvenientes pra você que vive nesse país que só te faz chorar, só te faz sofrer, tá? Mas vou trazer verdades inconvenientes porque viver também é lutar. E se viver é lutar, meus amigos, não esperem da gente algo diferente do que brigar. Nós estouramos a venda da revista Valete, nós tivemos que aumentar a produção. Então a gente chegou na fábrica, já era pra ter entregue as revistas Valete, a gente aumentou a produção. Então é a maior tiragem que nós já fizemos dessa revista. Então tô muito alegre, tô muito orgulhoso com isso. Meus amigos, nós precisamos entender onde nós estamos, tá? Nós falamos ontem, até o período da tarde, da cassação absurda do Deltan Dallagnol, que terá consequências. Terá consequências jurídicas, políticas das mais diversas. Mas no período da noite nós ficamos falando do quê? De outra coisa tão absurda quanto, que foi a censura prévia às piadas do Léo Lins, e agora uma espécie de um mandato que foi exercido por parte do MP sobre ele, em que ele, que apenas é um humorista, é obrigado a mensalmente prestar contas ao Ministério Público do que ele está fazendo. Olha, hoje de manhã fui no banheiro, tal. Agora eles têm, vamos dizer, uma turma que fica dissecando as piadas dele. Ó, isso aqui é ofensivo, não, isso aqui é injúria racial, não, isso aqui... O que tornou o Brasil oficialmente o país mais autoritário no universo democrático, daquilo que a gente chama de Ocidente. Parabéns, parabéns ao Brasil, tá? Só que nós temos que escavar a origem disso. Vamos escavar a origem disso, porque antes da gente jogar a culpa inteiramente na esquerda, e vamos falar, a esquerda tá inculpada nessa história até o fim, e não há como tirar, porque a esquerda acredita no autoritarismo. A gente vai poder depois reagir ao Flávio Dino falando que esse negócio de liberdade de expressão e restrita acabou, o tempo disso passou, tá? Mas agora a gente precisa levantar, por que que o MP do nada fez isso com o Léo Lins? O MP fez isso porque foi promulgado pelo senhor Lula, tá bom? Uma lei que ela foi passada no Congresso em 2021, que versa sobre injúria racial e tal, qualifica tudo a racismo, e que, na prática, atinge demais o universo do humor, porque um desses artigos dessa lei trata justamente do humor, vamos dizer assim, do universo jocoso, de um palco, de um espetáculo, como um agravante, eventualmente, para uma piada que seja feita contra uma minoria. E essa minoria pode ser qualquer uma, e isso vai ser qualificado como injúria racial, que é o que o STF já havia decidido antes. Tá? É uma lei que nós tínhamos denunciado, o Danilo Gentili denunciou, o Léo Lins denunciou, e aí veio aquela agência Aos Fatos, falou, é fake news, é mentira, isso não vai acontecer. Pois bem, a Aos Fatos, que é uma dessas agências de checagem, estava errada, ela mentiu pra você, né? Os validadores do que é verdade estavam ao lado da mentira. E essa lei foi usada pelo Ministério Público agora pra caçar um humorista, a prioristicamente, antes mesmo dele fazer a piada. Pois bem, de onde veio essa lei? Olha só, pra vocês entenderem o que é o Brasil. Isso aqui, esse editorial é pra você falar, o Brasil não tem limites. Essa lei surgiu de uma deputada chamada Tia Heron. Quem é a Tia Heron? A Tia Heron é uma deputada evangélica negra da Bahia, tá bom? Ela é evangélica negra, da bancada evangélica do Partido Republicanos, é ligada à Igreja Universal. Tia Heron era inimiga do Eduardo Cunha, ela foi um dos pivôs pra tirarem o Eduardo Cunha lá do Congresso, ok? Mas Tia Heron também, ela foi capturada por conta do Republicanos pelo bolsonarismo e falou, eu sou evangélica, eu sou Bolsonaro, todos os Bolsonaros são evangélicos, viva os evangélicos, tamo junto, mesmo ela mesmo sendo meio de esquerda, aquela esquerda meio esquisita. E ela tinha entrado com esse projeto, né, muito tempo atrás, tratando dessa questão da injúria racial, porque em espetáculos de futebol, no caso, faziam aquelas piadas racistas, que são piadas nojentas. Não tô falando que eram humoristas, eram pessoas na plateia fazendo comentários atacando o jogador de futebol. Houve uma comoção e ela entrou com esse projeto de lei. Esse projeto de lei teve na época, o Dudu votou a favor. Foi pro Senado, foi alterado. E aí quando ele volta pra Câmara, uma das alterações que ele tem, já na última legislatura, é uma alteração que inclui o humor nisso. Ou seja, não é que a coisa saiu de você xingar um jogador de futebol de maneira racista, bizarra. Você saiu disso pra qualquer coisa que pode ser equiparada a racismo, tipo uma piada com gordo, porque o STF agora trata dessa maneira, ou com mulher, ou com qualquer coisa que você possa qualificar como minoria, isso se enquadra e se torna um agravante por ser usado como piada. E aí o partido do então presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, ele falou, não, vamos votar favoravelmente isso aí. Ele indicou para votar favoravelmente esse projeto. E o PT fez uma campanha, Paulo Pimenta, a turma toda da esquerda entrou, o partido do bolsonarismo entrou, o Republicanos
dane-se, nosso projeto, vamos passar. Passou. E foi promulgado este ano pelo Lula. Então um projeto de uma evangélica bolsonarista da Bahia, que é do Partido Republicanos, que é da bancada evangélica, que é bolsonarista, mas que votou junto com o PT, e o projeto foi atuado pelos petistas, e ele atinge os humoristas, e aí os bolsonaristas que estão reclamando são os mesmos que estão falando que você fez o L porque você votou nulo, portanto a culpa é sua, sendo que eles votaram favoravelmente ao projeto. Você vive nesse país. E aí o Léo Lins está sendo censurado e o Eduardo Bolsonaro, os Nicolas da vida, estão lá culpando você que não quis votar nesse teatro ridículo entre Lula e Bolsonaro, enquanto a sua vida é permanentemente afetada pelas decisões ruins que envolvem essas pessoas. E aí o que aconteceu com o Léo Lins é só o topo do iceberg, só a parte visível do iceberg. De mais uma tonelada de besteiras que foram feitas, que todas têm as digitais dessas pessoas. Ora, Deltan Dallagnol foi cassado, 3 ministros do Bolsonaro votaram a favor da cassação do Deltan Dallagnol. Ah, que droga, hein? Pô, e o orçamento secreto do Lira que permite a corrupção rodando no Congresso? Ah, rodou com o Bolsonaro. Entendi. E a existência do Arthur Lira, que é o cara que tá tentando censurar todo mundo no Congresso? Foi o Bolsonaro que fez campanha por ele. Ah, entendi. Tá, e o Pacheco lá no Senado? Ah, também foi o Bolsonaro que fez campanha com ele. Tá, mas o Bolsonaro deve ter botado gente lá no Supremo pra enfrentar eles. Pois é, vamos falar do Cássio Nunes? Cássio Nunes é um dos caras que validou as provas dos roubos de informação em celular do hacker vermelho que destruíram a Operação Lava Jato e que terminaram, no fim das contas, soltando o Lula. O Cássio Nunes, que o Bolsonaro colocou lá. O mesmo Bolsonaro que disse que ele mesmo acabou com a Lava Jato, porque ele não tinha mais corrupção no governo, que era mentira. Ah, mas deixa eu pensar, mas a impunidade não estava só no STF. O Cássio Nunes não era só isso. Vamos pensar no Aras. Vamos pensar no Aras, que foi o cara que o próprio Bolsonaro colocou lá, um cara com envolvimento histórico junto com o PT, e que acabou com qualquer tipo de investigação que houvesse com políticos em Brasília. Foi uma mãe pra todo mundo, Augusto Aras. Foi o Bolsonaro que colocou ele lá. Onde quer que você olhe, você vai encontrar as digitais do bolsopetismo. Ah, não, mas isso, o Xandão e a censura, isso eles não tem nada a ver, né? Quando surgiu o inquérito das fake news como proteção ao Senado, ao STF, à época era Toffoli e Xandão, eles queriam pegar a turma da Cruzoé e a turma da Lava Jato, imaginando que essas ameaças que haviam à Suprema Corte eram tocadas por eles, e viram que não era. E viram que na prática, quem tocava isso era uma rede que realmente existia, não só de notícias falsas, uma rede de difamação, de destruição de reputação, e que foi se transformando depois em uma massa de pessoas que tentaram um golpe de Estado. E esse golpe de Estado que foi tentado e insuflado por influenciadores que vão desde Rodrigo Constantino a Paulo Figueiredo, a Alan dos Santos, esses caras geraram o erro mortal que justificou a existência do Xandão, e agora esses caras ficam falando grosso, indo na Unesco falar em democracia, porque o nosso lado, em algum momento, tentou de fato um golpe de Estado. Onde há um erro que nós estamos sofrendo hoje, há as digitais do bolsonarismo. Sempre. E há um padrão aí. Desde 2019, quando o bolsonarismo colocou as digitais dele, nós só perdemos. A direita só perdeu. O antipetismo só perdeu. E o PT só cresceu. E o PT só ganhou. E o Lula foi solto. E o Lula foi eleito. E os petistas aumentaram de tamanho. E o PT tá cheio de grana. Ah, tá cheio de grana, mas calma, o PT tá cheio de multas. Multaram o PT sim. E agora o que vai acontecer? Os bolsonaristas voltaram para anistiar as multas de todos os partidos, especialmente do PT. Pô, então os bolsonaristas são a favor da impunidade? Sim, eles inclusive votaram junto com o PT a favor da PEC da impunidade no ano de 2021. De uma PEC que ajudava corrupto e ladrão? Sim, eles votaram. Então por que nós vivemos nesse teatro? Eu pergunto pra você, por que você aceita viver nesse teatro? Ora, eu sei que muitos bolsonaristas, pessoas que apoiaram de verdade o Bolsonaro, acreditaram no que ele falava. Acreditavam, sei lá, que Augusto Nunes aparecia de terno na TV e falava coisas sérias. Pô, ele é um jornalista sério, vou acreditar nele. Por que vocês foram... Né, vocês se perguntam, por que eu fui enganado por esses caras? Por que eles fizeram tudo isso? Por 2 razões, meu amigo. Por ignorância e má fé. Ignorância e má fé. Ignorância de não saber a importância da posição que tem e não saber o que fazer quando estão lá. Que é o caso do Eduardo Bolsonaro, que estava hoje culpando quem não votou no Bolsonaro pelo que aconteceu com o Léo Lins, sendo que ele votou a favor do projeto que está censurando o Léo Lins. O Eduardo Bolsonaro, na maior cara de pau. Um homem que não sabe o que está fazendo. E má fé, porque ao saber que o próprio público não vai pesquisar, não vai entender, ele mente, e mente que nem sente, de forma descarada. A gente não vai conseguir derrotar o outro lado agindo assim. Tudo que eu lancei aqui, meus amigos, são fatos. E contra fatos não há argumentos. Você não precisa gostar do que eu falo, você não precisa gostar da minha cara, você não precisa gostar desse cenário, você não precisa gostar desse programa. Mas os fatos, eles existem independente de você gostar ou não deles. Eu cuspi fatos aqui pra você. Dê um Google, é só pesquisar. Você precisa escolher ficar entre os fatos e os sentimentos.
Os fatos vão passar por cima dos seus sentimentos, uma hora ou outra. Por mais que você chore, por mais que você lute. E a questão é, tá na hora de você lutar por algo que seja verdadeiro e não por algo que seja idiota.